Você que é um cristão e não está disposto a negar a sua fé em Cristo, não está disposto a negar a sua fé no Senhor Jesus, você está de parabéns. Mas olha, não precisa temer, porque a igreja desde o primeiro século enfrentou grandes perseguições. Não será diferente nos nossos dias e não será diferente no futuro. Você quer saber como estar forte, preparado e preparar a nova geração, a geração futura para a perseguição que está por vir? Eu quero que você permaneça nesse vídeo para que eu possa, junto com você aqui, refletir um pouco sobre isso, sobre esse tema tão importante que faz parte da vida da igreja. Eu sou o Daniel Guedes, muito obrigado por você estar aqui. Quando nós olhamos para o período apostólico, por exemplo, o jugo da opressão romana contra a fé cristã dos primeiros séculos foi com certeza muito grande comparado aos dias de hoje, mas também nos dias de hoje nós podemos aqui ressaltar países que têm a sua intolerância contra a fé cristã muito grande, né? Países como a Coreia do Norte, países como o Iêmen, países como a Nigéria, por exemplo, que seguem regimes religiosos, né? Ou também regimes comunistas, são com certeza um inimigo da fé cristã, e isso está no mundo todo praticamente. Aqui no Brasil nós temos uma certa liberdade, com toda certeza. O Estado é considerado um Estado laico, isso é, aqui no Brasil você pode adorar qualquer coisa. O Estado, ele ser laico, nos permite também adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito bom para a fé cristã, porque apesar do país ter um forte sincretismo religioso atrelado à sua cultura, a comunidade cristã ela só se desenvolveu no decorrer do tempo. Aqui no Brasil, segundo dados do IBGE, que foram registrados ali no ano de 2010, nós temos aí aproximadamente 80% da população brasileira já é considerada cristã. Isso é um ponto positivo, ainda sendo um país que você tem liberdade para adorar o que você quiser. Isso deve ser respeitado. Eu tenho visto na internet muitas pessoas se queixando por causa da intolerância religiosa imposta ao cristianismo, mas pessoal, aqui no Brasil nós temos uma liberdade pública e nós devemos agradecer a Deus por ter isso aqui no nosso país, e em cada canto nós vemos uma igreja crescer, uma igreja nova, portas de novos ministérios surgindo, novas placas de igreja surgindo. Isso com certeza é a prova de que o nosso país tem uma liberdade muito boa para adorar a Jesus. E isso é muito bom, é positivo para a nossa sociedade, porque a igreja é um bem maior da sociedade, com toda certeza. Tem por dever e obrigação cuidar do povo, cuidar das pessoas que estão oprimidas, depressivas, doentes, pessoas que enfrentam problemas terminais de doenças fatais, de doenças autoimunes. Eu tenho com total certeza de que a igreja ela é um bem maior da sociedade. Mas nós sabemos que a perseguição ela tem crescido bastante contra a igreja, e é dever nosso, é dever seu, preparar a futura geração para a perseguição que está por vir. Essa liberdade religiosa parece estar com os dias contados. Essa perseguição ela vai nos atingir também. Quando eu falo perseguição, eu não estou falando uma perseguição de intolerância apenas, de opinião contrária, mas sim de ódio, de raiva, de perseguição mesmo, né? A perseguição do primeiro século. Isso não sou eu que digo, né? Isso não é coisa minha, não é coisa do canal. Isso daqui é algo que é uma promessa, é uma profecia do próprio Senhor Jesus Cristo. Você acredita naquilo que Jesus Cristo ele disse, você deve considerar aquilo que ele vai falar. E eu quero ler para você o que a mensagem do Senhor Jesus diz a respeito da perseguição. Capítulo 10 do Evangelho de Mateus, versículo de número 22 diz: "E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo." Que mensagem! Isso é uma promessa do Senhor Jesus. A perseguição ela faz parte da igreja, e não adianta a gente usar a internet para se manifestar a respeito da perseguição, negar que a igreja tem que ser perseguida ou que a igreja será perseguida. O próprio Senhor Jesus está dizendo, ele diz ódio. Eu creio que no Brasil exista intolerância religiosa, não apenas por parte daqueles que não seguem os preceitos cristãos, mas também dos próprios cristãos relacionados a outras religiões. Isso daqui é evidente já no Brasil, segundo os dados também do IBGE, a população umbandista, por exemplo, das religiões afro-brasileiras, sendo uma comunidade menor, é a religião mais perseguida do Brasil, porque o Brasil é um país cristão, mas ainda assim o cristão ele sofre também a perseguição. Mas aqui no Brasil ainda nós não somos odiados, como o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Quando se fala de ódio, quando o Senhor Jesus está falando ser odiado, que diz respeito à integridade física, diz respeito à vida, à liberdade. Isso com toda certeza vai acontecer. E isso daqui não é uma coisa atrelada somente à política, não é uma coisa relacionada apenas às instituições, mas
pessoas vão odiar os cristãos. Isso é um fato, isso daqui não tem como negar. E nós vemos o início disso acontecer no período que nós estamos vivendo. É claro que nós temos uma liberdade, não podemos nos queixar dessa liberdade. Desde que ela ande, claro, dentro das 4 linhas da Constituição, nós devemos respeitar o nosso próximo, respeitar a ideologia das outras religiões. Sabemos que a perseguição ela vai acontecer, pessoal. A perseguição não tem como escapar disso. Isso vai acontecer no início do 1º século. Há igrejas fundadas pelo período apostólico. Os próprios discípulos do Senhor Jesus sofreram a maior perseguição. O golpe mais forte do martelo foi no passado. E hoje, o que nós conhecemos da igreja, hoje, o que a igreja ela é fundamentada em todo o mártir do passado, em todo o sacrifício feito pelos apóstolos e os discípulos do Senhor Jesus, pela fé, pelo Senhor Jesus. E nós com certeza devemos dar valor para isso. Eu acredito que hoje a maior luta é a luta contra o egocentrismo. Hoje o cristão ele pensa muito em si mesmo. Com certeza olhar para a estrutura que nós devemos ter para enfrentar os dias difíceis da igreja. Aqui no Brasil esses dias ainda não aconteceram. Pode estar acontecendo, por exemplo, em países totalitários. Se hoje a igreja está aqui, se hoje a igreja ela permanece o que é porque muitas pessoas resistiram à perseguição, estiveram fortes em dias difíceis, fazendo assim os tempos fáceis para que a gente pudesse ter a liberdade de culto, a liberdade de adorar aquilo que nós queremos. Agora eu quero falar para você jovem, você tem se preparado para este momento? Você tem se preparado para uma possível perseguição que a igreja ela vai enfrentar? Tendo certeza disso ou não, nós não podemos dizer quando isso acontecerá aqui no nosso país. É importante que a gente se fortaleça mais e mais para que, se enfrentar isso, a gente esteja preparado, porque a pior coisa para nós, seres humanos, é quando nós somos pegos de surpresa em momento que nós não estamos preparados. Como se preparar então para esse dia? Seja uma perseguição ou não, o estudo bíblico ele é com certeza um fator muito importante para que você não enfrente apenas a perseguição, mas você enfrente qualquer obstáculo da sua vida. Quando nós olhamos para as histórias registradas na Escritura Sagrada, lá em Atos capítulo de número 7, a vida de Estevão é um exemplo de um cristão que quer resistir à perseguição e enfrentar. Estevão, que era considerado um homem de Deus, pela fé cristã, ele é com certeza um exemplo muito importante dessa resistência contra a opressão religiosa, a opressão da fé. Com certeza isso influenciou bastante na trajetória do apóstolo Paulo, porque Estevão, ele conduziu aquele momento com a palavra. Então o fator principal para resistir à perseguição, em primeiro lugar, é a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus, estude a Bíblia, e eu tenho certeza que você não será vencedor apenas contra a perseguição, mas em tudo que você precisar. Outro fator determinante é a oração. É importante que o cristão deste século ele seja acostumado a orar. Nós vemos esse círculo de oração ele perdendo a força com o decorrer do tempo, e nós não podemos deixar. Nós temos que ensinar a futura geração, e nós mesmos devemos vencer, porque oração é algo espiritual, e normalmente quando estamos ligados ao cansaço, ligados às necessidades físicas, acabamos deixando essa prática de lado. A oração ela é muito importante para que você vença muitas coisas na sua vida, principalmente a perseguição. Outro fator importante para que a fé se mantenha firme diante da perseguição, se mantenha firme diante da dificuldade opressora, é com certeza a comunhão com outros cristãos. Estar numa igreja, fazer parte de um ministério, ou até mesmo ter um círculo de oração dentro do seu próprio lar, é determinante para essa resistência cristã. Uma vida cristã sem comunhão, sem comunidade, ela não é uma vida cristã. Apesar de eu estar aqui me comunicando pela internet, conversando com você através desse vídeo de uma distância considerável, é importante que você entenda que você deve sim fazer parte de um grupo de oração, de um círculo de oração, e se possível estar lá pessoalmente. Por quê? Porque era assim que eles resistiam às perseguições do passado, e é assim que você vai resistir à futura perseguição, a perseguição que talvez nesse momento você está enfrentando. Cultivar um relacionamento com Cristo. Este relacionamento com o Senhor também nos fortalece. Observar a vida de Jesus e aquilo que ele estava disposto a fazer pela vontade de Deus é com certeza inspirador. Ele resistiu à morte, resistiu ao sacrifício, ele resistiu à tortura por amor à obra, o plano de Deus. Então, quando você tem uma comunhão, você estabelece uma relação com Cristo,
com a sua palavra, com o Espírito Santo, com certeza você vai ter na sua vida a força que você precisa para resistir todo e qualquer mal da sua vida. Aliás, esses 4 fatores que eu citei para você: palavra, comunhão com Deus, oração e comunhão com a igreja, comunhão com os cristãos, são os fatores que nós precisamos para vencer, estar preparado para a perseguição que está por vir. Se a igreja não ensinar os novos convertidos a lidar com a perseguição, como é que eles vão ensinar no futuro aqueles que poderão enfrentar a grande perseguição que vai estar presente antes do retorno de Cristo? Então é importante que a igreja tenha isso em mente, seja fortalecida hoje contra a perseguição, mesmo que não tenha em nosso país, e devemos dar graças a Deus, para que a gente possa ensinar a futura geração como lidar com a perseguição. Por quê? Senão eles não vão poder passar para a sua geração, fazendo assim uma igreja ainda mais fraca, menos resistente ao pecado e às tentações. A perseguição, ela não apaga a igreja. A perseguição, ela não derruba a igreja, desde que a igreja esteja firme, desde que a igreja esteja preparada. Quanto mais bate na igreja, mais ela cresce. Não adianta tentar bater na igreja, não adianta tentar abafar a igreja. Quanto mais você abafa a igreja, quanto mais você tenta oprimir a igreja, mais ela cresce. Isso foi nos primeiros séculos. Nós sabemos que o Império Romano, o principal império que promoveu um grande mártir para a igreja, ou seja, promoveu uma grande perseguição contra a igreja, no futuro eles viraram a igreja. O que restou da igreja, o que restou do Império Romano, hoje nós conhecemos como a Igreja Católica Apostólica, o quê? Romana. Aqueles que perseguiram a igreja no passado se tornaram a igreja, e eles só subsistiram porque eles se tornaram a igreja. Eu tenho um recado para você, você que é de fé, você que é uma pessoa que crê em Jesus. Presta atenção numa coisa: quando você resiste a essa perseguição, resiste às afrontas, você acaba transformando o mundo ao seu redor. Não deixe que a perseguição ela molde o seu caráter, não deixe que a tentação e as dificuldades elas digam quem você é. Use aquilo que você tem de Deus, a palavra, a oração, a comunhão com os irmãos e a comunhão com Deus, para mostrar para o mundo quem você é e quem é o seu Deus. Assim você molda aqueles que estão ao seu redor, molda o mundo, como aconteceu com o Império Romano, vai acontecer nos nossos dias também. Quanto mais batem na igreja, mais a igreja se desenvolve e a igreja ela cresce. Mas esteja preparado, ensine a próxima geração a como lidar com a perseguição, e eu tenho certeza, você será bem-aventurado em nossos tempos. A igreja precisa de jovens preparados, precisa de jovens experientes na palavra de Deus, jovens de oração, de comunhão, de santidade, para que eles possam suportar as afrontas que estão por vir, até mesmo no Brasil. Muito obrigado por você estar aqui. Você se inscreva no canal, curta, comenta aí, é muito importante o seu feedback, o seu comentário, a sua sugestão. Daniel Guedes se despede aqui, muito obrigado, Deus te abençoe.